bom nós estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus para ouvir a sua palavra, a sua voz. Deus fala conosco e é importante que nós estejamos atentos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, essa oportunidade que nós temos de parar um instante na presença do Senhor para meditar a palavra, para fazer a nossa Léxio Divina. E é bom ter a sua companhia, saber que comigo você está desejoso para ouvir Deus falar. Vamos suplicar ao Espírito Santo para que Ele nos conduza, nos ensine, nos instrua no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, também o seu caderno de anotação, para você anotar aí o texto que nós iremos juntos meditar hoje. Anota aí Números, capítulo 35, versículos de 1 a 8. Números, capítulo 35, versículos de 1 a 8. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, às águas do Jordão defronte de Jericó. Manda que os israelitas, da herança que lhes coube, cedam aos levitas algumas cidades em que possam morar, e dareis aos levitas também as pastagens ao redor dessas cidades. Essas cidades serão para eles morarem, e as pastagens servirão para os animais, para os sítios e a subsistência em geral. As pastagens em torno das cidades que dareis aos levitas se estenderão por um raio de 1 quilômetro a partir dos muros da cidade. Medireis do lado de fora da cidade 1 quilômetro em direção ao oriente, 1 quilômetro em direção ao sul, 1 quilômetro em direção ao ocidente e 1 quilômetro em direção ao norte, ficando a cidade no meio. Tal será a extensão das pastagens pertencentes às suas cidades. Estas serão as cidades que cedereis aos levitas. As 6 cidades de refúgio, dadas para que possa refugiar-se o homicida, além de outras 42 cidades. Ao todo serão 48 cidades que dareis aos levitas, com os respectivos terrenos. Quanto às cidades que devereis ceder, do que coube aos israelitas, tirareis mais dos que mais tiverem, e menos do que menos tiverem. Cada tribo cederá para os levitas um número de cidades proporcional à herança que recebeu. É importante que nós nos lembremos de algo importante. Os levitas são aqueles que servem na tenda do encontro, na tenda da reunião, que servem a Deus diretamente ali naquilo que diz da liturgia, que diz da presença de Deus na tenda, de tudo aquilo que fala do transporte, né, dessas tendas que estavam reservadas para o Senhor. E a palavra que foi dita a respeito dos levitas é exatamente essa: o Senhor será a sua herança. Então, essa tribo não recebe, parte da terra. Eles recebem cidades, 48 cidades, como foi dito aqui no texto que nós acabamos de escutar e estamos meditando. Então, é importante a gente perceber isso no coração de cada um daqueles que faziam parte da tribo de Levi, dessa tribo que também os sacerdotes estavam ali estabelecidos, a tribo sacerdotal, a herança deles era o Senhor. Exatamente para que eles estivessem totalmente disponíveis para o Senhor, não tivessem apegos materiais, não tivessem ali disputas por território. Lembrando que nós também observamos que os levitas não estavam diretamente vinculados à questão bélica, militar. Eles não estavam à frente das guerras, eles não lutavam. Exatamente porque eles protegiam a casa de Deus, a tenda onde Deus falava com esse povo. Então, eles estão inseridos. Aqui é algo importante de ser observado por nós. Estavam
distribuídos no meio das tribos, ou seja, como um fermento no meio da massa. Eles estavam ali como homens de Deus, que faziam parte dessa realidade cultural oferecida a Deus, na adoração oferecida a Deus, mas eles estavam ali espalhados no meio das outras tribos, nas cidades que cada tribo deu para eles, calculando ao todo 48 cidades. Inclusive uma que era dada para, como se fosse um lugar onde os assassinos, aqueles que ficavam presos, tinham direito de se refugiar. Exatamente por quê? Porque eles eram homens de Deus, que falavam das coisas de Deus, que cuidavam das coisas de Deus, que tinham Deus por sua herança. Então, o tempo todo, eles estavam semeando ali o bem, semeando ali a palavra, semeando ali a presença de Deus que eles amavam, adoravam e serviam no meio de todo o povo e de todas as tribos. Isso precisa dizer também ao nosso coração como cristãos. Nós somos esses que estamos aí espalhados. Não existe uma cidade, por exemplo, em algum estado do Brasil, ou um estado que ele seja totalmente cristão, 100%, e ali só vivem os cristãos. Não, nós estamos espalhados. Nós somos cristãos, estamos espalhados por todo o mundo, sendo fermento no meio da massa, luz no meio da escuridão. Exatamente aquilo que nosso Senhor nos ensinou. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós estamos espalhados em todas as nações, em todos os estados. Vamos pensar na República Federativa do Brasil, em todos os estados da nossa nação, em todas as cidades, bairros, existem os cristãos que ali estão, que são chamados a dar testemunho, que são chamados a mostrar que amam a Deus sobre todas as coisas, que são chamados a testemunhar Jesus Cristo. Esse também é o nosso papel. O autor da carta a Diogneto, que é uma resposta, né? O Diogneto é um pagão. Esse pagão, ele está pedindo, suplicando a um cristão que explique para ele o que é o cristianismo. E quando esse cristão, ao escrever a carta a Diogneto, ele diz: os cristãos estão em todas as cidades, espalhados em todas as cidades. Eles não têm cidade própria, porque eles sabem que são cidadãos do céu. Eles sabem da cidadania celeste. Eles sabem que eles pertencem ao céu e estão espalhados no meio dos bárbaros, nas cidades gregas, nas cidades pagãs, nas cidades judaicas, lá eles estão. E o bonito que o autor da carta a Diogneto, que ele vai dizer, ele vai falar assim: eles são a alma do mundo. Eles estão ali para serem a alma do mundo. É por eles que o mundo está vivendo, subsiste. Exatamente porque, muito mais do que 10, vamos lembrar da intercessão de Abraão lá no livro do Gênesis, quando Deus disse que purificaria, destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas e se tiver 10 justos? É assim, nós cristãos, como os levitas, estamos espalhados por todas as nações, por todas as cidades da terra. E você precisa tomar consciência disso. Você que está agora fazendo esse estudo bíblico. Em primeiro lugar, não esteja apegado a nada. A nossa vida é um brevíssimo segundo, como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela passa muito rápido. E se a gente ficar pegado às coisas desse mundo, se a gente ficar pegado ao material, se a gente ficar pegado às pessoas, vivendo uma dependência, não, nós precisamos ser livres. Nós podemos até conquistar, ter bens, avançar em tantas coisas, mas despreocupados com as coisas desse mundo. Mas colocando o nosso coração em Deus, assim como os levitas, a herança deles era o Senhor, a nossa herança é o Senhor é a nossa herança. E esse Senhor, que é a nossa herança, Ele tem para nós uma terra prometida, Ele tem para nós o céu. E então, o que nós precisamos ser é um chamado, nós precisamos ser testemunhas onde nós estivermos. Nós precisamos ser alma
no mundo e do mundo. Assim como o autor da carta a Diogneto vai dizer. Ele vai falar assim, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles vivem na carne, mas eles não são carnais. Eles obedecem às leis estabelecidas, mas a forma deles viverem está acima de toda e qualquer lei estabelecida, porque vivem de uma maneira santa, justa e honesta. Sabem quem são. Você tem consciência de quem você é? Os levitas tinham consciência de quem eles eram. Eles tinham sido separados por Deus para o culto, para o serviço de Deus, dedicados ao serviço de Deus. E nós somos de Deus e precisamos dar esse bom testemunho. Qual a mensagem que nós colhemos hoje desse texto? O Senhor nos chama a dar testemunho onde nós estivermos, pois estamos espalhados pelo mundo como fermento, como sal, como luz. O mundo, e aqui o mundo são pessoas, né? O mundo espera de nós um bom testemunho de fé e de vida. Ou seja, que a nossa fé cristã nos faça verdadeiramente viver o Evangelho e sermos um Evangelho vivo. Devemos ser outros Cristos. Exatamente a consciência que eu e você precisamos ter. Nós somos batizados, somos cristãos, exatamente para ser outros Cristos, para dar esse testemunho, para ser essa alma no meio do mundo, a alma que dá vida a esse mundo. E que vida nós trazemos? A vida eterna, a vida de Deus, a vida que Jesus propôs para nós no Evangelho. Eu sou chamado a isso, você é chamado a isso. Vamos pedir, nesse momento, pela oração, que o Senhor nos conceda essa graça. Vamos reagir a essa palavra rezando. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença como seu povo, como esses levitas. Eu quero que o Senhor seja a minha herança, a maior herança, a quem eu coloco todo o meu querer, o meu agrado, a minha vontade, a quem eu dedico toda a minha vida. Eu quero ser, Senhor Deus, cada vez mais testemunha do Senhor no mundo, onde eu estiver, na sociedade, no meu trabalho, no meu ofício de cada dia, em tudo aquilo que o Senhor me permitir viver. Eu preciso demais da graça do Senhor para não dar contra-testemunho, mas para ser lá no mundo sal, como o Senhor mesmo disse que eu deveria ser, sal da terra, luz do mundo, fermento no meio da massa. Conceda a mim e conceda a cada um dos meus irmãos essa oportunidade de testemunhá-lo onde nós estivermos. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, por ter me escolhido e feito de mim um consagrado pelo batismo para dar testemunho do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, o selo do batismo na nossa alma, esse selo indelével, essa marca indelével, ela tem um objetivo na minha vida e na sua vida. Nós devemos ser sal na terra, luz no mundo, fermento no meio da massa. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.